E o nosso entrevistado hoje é o vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, aqui no Rio Grande do Norte, Marcos Aguiar. Vice-presidente, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Ana Ruth, e boa tarde, telespectadores da Band. Vice-presidente, o senhor vem acompanhando a situação da ameaça das construtoras de deixarem ou de suspenderem as obras do Minha Casa Minha Vida. Isso é um processo que se arrasta desde novembro. Qual é a realidade de hoje, do presente? Bem, como você falou aí, isso se arrasta desde novembro. Nós tínhamos uma periodicidade de pagamento, para que o telespectador entenda. Cada vez que a Caixa ou o Banco do Brasil fazem uma medição, nós temos um valor a receber referente àqueles serviços executados. Então, recebíamos isso contratualmente a cada 15 dias após a data da entrada da medição na Caixa. Estranhamente, de novembro para cá, nós tivemos um atraso e que o pior é que nós não sabemos quanto é esse atraso. O que era para ser pago no início de novembro foi pago no final de dezembro e assim sucessivamente vem acumulando-se atrasos. O débito hoje das construtoras do Rio Grande do Norte, do governo federal com as construtoras do Rio Grande do Norte, chega a quanto, Marcos? Ontem nós fizemos um levantamento minucioso de todas as empresas sindicalizadas, não são todas, são apenas 6 empresas que estão atuando no programa Minha Casa Minha Vida e isso gira em torno de 20 milhões de reais. Vice-presidente, para quem está em casa entender melhor, todas as obras do Minha Casa Minha Vida no Rio Grande do Norte estão enfrentando essa mesma situação ou é localizado? Bom, vamos lá. É preciso dissociar o seguinte, o Minha Casa Minha Vida, ele atua por faixas. Esse programa que nós estamos falando especificamente é o que é chamado a faixa 1. É aquele programa que é coordenado pelos estados e municípios em que se faz, no final, a escolha de contemplados para adquirir esses imóveis. Tá? Então, esse problema está concentrado na faixa 1. Esse problema, ele advém também da questão de que os recursos são os recursos da União, do Tesouro, não são recursos de FGTS ou de poupança, são recursos do Tesouro. E o que nos chega é que os ministérios Fazenda e Planejamento não têm repassado os recursos para que o Ministério das Cidades repasse para a Caixa Econômica. Então, na verdade, as pessoas que estão contempladas ou estão usufruindo do Minha Casa Minha Vida em outras faixas não enfrentam essa situação porque os recursos, a priori, estão garantidos. Nas outras faixas o que acontece é o que a gente chama que o produto é colocado no mercado, ou seja, a construtora constrói e vende utilizando-se de recursos do Minha Casa Minha Vida. Mas a grande preocupação na faixa 1 é que essa é que movimenta efetivamente o mercado e que tira as pessoas de condições precárias de habitação e dão habitações para as camadas mais baixas da sociedade. E isso é um compromisso de governo federal, os municípios também fazem suas contemplações e, infelizmente, no mínimo, vamos ter um atraso muito grande na entrega das obras. Vice-presidente, a gente chegou a noticiar aqui no RN Acontece a possibilidade de demissão dos servidores, dos funcionários das construtoras. Como é que está essa situação hoje? De fato, eles estão cumprindo o aviso trabalhado ou aquele aviso foi suspenso? Bom, nós estamos, infelizmente, tendo que efetuar as demissões. Então, nós criamos uma escala, um escalonamento de como efetuar essas demissões. As pessoas, os trabalhadores, os colaboradores que estão em contrato de experiência, que é aquele contrato inicial quando entra numa empresa, eles são os primeiros que estão sendo demitidos. Isso vai representar uma demissão, já neste mês, de mais de 20% dos 4.500 trabalhadores. Nós estamos falando em torno de 1.000 trabalhadores que estão, neste mês, já perdendo o emprego. E, a partir desse fato, as obras do Minha Casa Minha Vida estão, de fato, sendo suspensas ou ainda não? Não, nós ainda não suspendemos porque desmobilizar uma obra do tamanho das que nós temos é muito complexo, não é somente parar. Nós temos serviços a medir, produtos adquiridos e mão de obra a fazer todas as rescisões. E isso tem custo. Então, nós estamos escalonando isso de forma a que as empresas consigam cumprir as suas obrigações trabalhistas e fiscais. Vice-presidente, o presidente do Sinduscom, Arnaldo Gaspar, já foi ao governo federal, já se reuniu com ministros. Quando o ministro Joaquim Levy aqui esteve, o ministro da Fazenda, também a ele foi levada essa problemática. Ontem, o governador Robson Faria esteve com o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, reapresentou o problema. De fato, há alguma perspectiva de solução ou só temos promessa? Bom, infelizmente até agora só promessas. Nós agradecemos inclusive o empenho do governador, que pessoalmente entrou em contato com o ministro que é do partido dele, o ministro Kassab, tem se empenhado,
o presidente Arnaldo foi acompanhado do Fábio Faria como primeiro encontro com o ministro Kassab. Ontem, inclusive, o governador conseguiu levar parte da bancada, estavam presentes o senador Garibaldi, a senadora Fátima, o deputado Walter Alves, o deputado Antônio Jacome, o deputado estadual Gustavo Fernandes. Então, assim, o governador tem tido todo o empenho em resolver, afinal, nós já temos o pior nível do emprego do Brasil e aumentar isso é terrível para a economia do Rio Grande do Norte. Porém, infelizmente, o que nós temos tido até agora são promessas. E importante, Ana Ruth, que fique destacado que o que nós queremos é que seja estabelecida uma regra. Se o governo federal não pode pagar, honrar com os compromissos assumidos contratualmente, que venha com uma nova regra. Nós só poderemos pagar 20% do previsto, 30%, 50%, mas o que nós não podemos é continuar executando obras sem sabermos quando serão pagos e como nós vamos cumprir com nossas obrigações como empresários. São quantos imóveis, quantas unidades que estão sendo construídas nessa faixa 1? Nessa faixa 1, nós temos hoje em construção no estado, apenas em Natal, 2.000 unidades, temos mais 1.800 em São Gonçalo, temos mais em torno de 1.000 unidades em Mossoró. Isso totaliza perto de 5.000 unidades. São 5.000 famílias que estão sonhando em dezembro para janeiro terem a casa própria e que com certeza não terão. Vice-presidente, tem um aspecto social das famílias, tem um aspecto do desemprego, mas tem um aspecto também dessas empresas que estão absorvendo, das construtoras que estão absorvendo esses valores a serem recebidos. Qual é a realidade hoje dessas 6 construtoras do mercado do Rio Grande do Norte, que já é um mercado pequeno? Bom, nós temos dito sempre nas reuniões que nós estamos tendo constantemente na Caixa Econômica, que ainda bem que a Caixa aqui é bastante rigorosa na seleção das empresas. Porque são empresas que, vamos usar o termo, ainda estão aguentando o tranco. Porque em outros estados, como o Mato Grosso, isso é público, saiu no Estadão no domingo, empresas já entraram em recuperação judicial. Mas todas elas têm um limite. O nosso, vamos dizer, nosso grito agora é porque nós estamos atingindo o limite. Ou o governo federal efetivamente paga o atrasado e cria um calendário, ou as empresas vão passar por seríssimas dificuldades. E a repercussão na economia todos já conhecem quando empresas de construção deixam de honrar os compromissos. É péssimo. A gente sabe que as empresas aqui no Rio Grande do Norte, elas estão atuando conjuntamente, ou seja, os senhores estão discutindo em conjunto a situação do Minha Casa Minha Vida dessas obras. Foi-se dado um prazo, qual é o calendário hoje trabalhado por esse grupo de construtoras que atuam na faixa 1 do Minha Casa Minha Vida? Bom, como eu falei anteriormente, nós precisamos de um prazo para poder desmobilizar uma obra desse porte. Então, nós estimamos que num prazo máximo de 60 dias, continuando da forma que está, nós teremos todos os canteiros paralisados, com as obras paralisadas. Agora, uma sinalização do governo federal pode reverter essa situação? O mais interessante para todas as partes, que afinal de contas as construtoras têm os contratos para serem honrados. O governo federal a promessa de entregar as casas também para cumprir o prometido. É que isso seja solucionado e que sejam repactuados os contratos. É importante que o governo diga qual será o valor possível de ser desembolsado mensalmente, em quanto tempo estas obras serão elasticidas, qual o novo cronograma e que forma as empresas serão remuneradas por esse prazo maior, porque isso acarreta em custos não previstos inicialmente. Dessas novas audiências, vieram boas notícias, Marcos Aguiar? Olha, as notícias que nós temos é que os ministros Planejamento e Fazenda estão mais sensíveis à questão. Sempre nós ficamos assim na expectativa, aprova-se orçamento, agora temos a aprovação do ajuste fiscal, não, faltava o ajuste, faltava alguma coisa. Mas sempre nós estamos na expectativa de que vá se resolver. Afinal de contas, consideramos o programa mais importante de obras do governo. Foi desde o governo, do final do governo Lula, quando a atual presidente era chefe da Casa Civil, que esse projeto foi desenvolvido a 4 mãos, junto com a CEBIC. Vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Marcos Aguiar, obrigado por sua participação aqui no RN Acontece. Obrigado, eu agradeço a você e estamos à disposição para qualquer nova entrevista. Muito obrigada.
E o RN Acontece vai ficando por aqui. Fique agora com Boa Tarde, Cidadão, de Robson Carvalho. Nós voltaremos amanhã, neste mesmo horário, aqui na tela da Band em Natal. Uma ótima tarde para você.